Explorar trabalho escravo no Brasil compensa. Compensa porque existe gente dentro do Estado atuando para manter a impunidade. Você acha que eu estou exagerando? Tá, vamos ver agora aqui 2 casos, Marcel Van Hatten e Olindo Menezes. O trabalho escravo no Brasil sempre existiu, né? Vamos e convenhamos. Desde que começou o comércio transatlântico de pessoas escravizadas, lá na época do Brasil colônia, até recentemente, existe. E ganhou agora os holofotes recentemente com o caso das vinícolas, né? Salton, Garibaldi, Aurora. E desde esse caso aí, toda semana tem algum caso novo. Se você acompanha os noticiários, toda semana um dia é plantação de tabaco, no outro é cana, no outro são estrangeiros que estavam aqui no Brasil, que estavam sob regime de escravidão. O problema é que muitas vezes o Estado atua a favor dessa prática, né? Então vamos começar falando do desembargador Olindo Menezes, numa reportagem trazida para a gente pelo Intercept. 3 argumentos inacreditáveis usados por desembargadores e juízes ao inocentar patrões acusados de trabalho escravo. Argumento número 1. Trabalhar por 12 horas exaustivas em uma carvoaria, coberto de fuligem e respirando fumaça preta, na interpretação do magistrado Olindo Menezes, é apenas uma jornada um pouco acima daquela prevista em lei e realizada como forma de aumentar a produtividade. Argumento número 2. Em outro caso, 43 trabalhadores bebiam água fétida, comiam carne podre de vacas que morriam no parto, não tinham salário e recebiam bebida alcoólica como pagamento. Além disso, eram submetidos a jornadas exaustivas em sol escaldante. Trabalho escravo? Não segundo Menezes. Para ele, tudo isso é comum no trabalho rural, que tem o desconforto típico de sua execução, quase sempre braçal. Tá. Do Olindo Menezes era aquilo ali. Tudo aquilo ali que ele falou foi revelado numa reportagem sensacional da Nayara Felizardo lá no Intercept Brasil. Pode conferir que vale a pena. Mas não é só no judiciário que a gente está vendo isso. A gente acaba vendo isso também no legislativo. Caso em questão, Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Novo Rio Grande do Sul. Vamos lá para o Metrópolis. Tá comigo. Deputado do Novo intercede por vinícolas citadas em caso de trabalho escravo. É o Van Hatten do Novo, tal, questionando o governo Lula sobre o fim das restrições impostas a vinícolas citadas em caso de trabalho escravo. Tá, então ele está intercedendo ali pelas vinícolas e fez esse requerimento. Vamos ver o que diz esse requerimento? Só um trechinho aqui. Maravilha, está comigo lá o texto que diz que a decisão tomada pela Apex Brasil? É, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, que está dentro aí do Ministério da Indústria, que hoje o ministro é o nosso também vice-presidente Geraldo Alckmin. Então tá, isso é do governo federal, basicamente, né? É, governo federal. A decisão tomada lá pela Apex Brasil ignora não apenas as inúmeras medidas que as vinícolas estão adotando junto ao Ministério Público do Trabalho e em face aos seus consumidores, como também o severo boicote que as empresas já sofreram de grandes compradores, como diversas redes de supermercados do Brasil afora, que, além de desenvolverem ou devolverem os produtos, não realizaram novas compras. É o que diz o Van Hatten. Deixa eu entender isso aqui. Volta lá, por gentileza, Sofia. Porque é um mimimi mais complexo do que essa sílaba repetida sugere, né? Olha lá, ó. Como é que é? Já tem problema porque tem um boicote, é isso? É, ele está dizendo, eles já estão adotando medidas junto ao Ministério Público do Trabalho e já está tendo boicote. Então isso já é o suficiente, não precisa a Apex Brasil ir para cima deles também. Tá. É isso que então ele tá assim, dizendo. ó, com o Ministério Público do Trabalho, deixa que a gente se entende. Os mercados já estão me boicotando, não aguento mais. É isso. É isso. Tá. É basicamente isso que está acontecendo. Então, Álvaro, com relação à informação que eu tinha para trazer, é isso, né? A gente vê que, infelizmente, esse tipo de questão continua ressurgindo de novo, de novo, de novo. E a gente vê que o Estado, que deveria estar atuando para inibir esse tipo de coisa, tem gente, óbvio, a gente não pode botar a culpa em todos, claro que tem gente trabalhando contra. Mas tem gente dentro do Estado, muitas vezes,
passando pano para esse pessoal de uma maneira terrível. Pois eu fiquei estarrecido ao ver, quem quiser procure uma discussão na CNN Brasil envolvendo Janaína Pascoal e Joel da Venda dos Órgãos. É uma coisa estarrecedora. Você está em 2023, num país que tem o passado que esse país tem, né? Sabe, o lugar do mundo que simboliza a transformação da escravidão num empreendimento assim de escala industrial. Se o lugar que representa isso para o mundo é o Brasil, cara. Então, nesse lugar e nessa época, você tem essa discussão encaminhada nesse nível. Entendeu? Pô, mas se não for assim, nós não tomamos vinho. Não, mas tem que ver também pelo lado da vinícola. Porra, mas só uma carne podre de quando em quando é um desconforto inerente e típico do trabalho do campo. Então, não tem muito o que comentar, assim. Só o que lamentar mesmo. Não, e a gente tem que pensar... É só um lamento. E a gente tem que pensar como combater isso, né? Porque a gente vê que simplesmente deixar para o legislativo ou para o judiciário corre o risco de cair na mão de um Molino Menezes, corre o risco de ter a interferência de um Marcel Van Hatten. Então, uma coisa que eu fico pensando, Álvaro, eu estava ouvindo esses tempos atrás o podcast Critiquer, a participação lá do Ian Neves. Ele falou bastante sobre trabalho escravo nesse podcast. E uma coisa que ele fala que é bem interessante, que é a importância que você tem de dar condições de vida mínimas, pelo menos foi assim que eu entendi para as pessoas, porque quando você tem a pessoa num estado de miséria, ela está muito mais suscetível a cair nas armadilhas nesse tipo de trabalho do que a pessoa que já tem uma boa condição de vida, né? Eu fico imaginando assim, chega um cara maluco lá dizendo, entra aqui nesse caminhão, vou te levar para o outro lado do país para trabalhar no meio do nada. Se você já tem a sua casinha, a sua comida, você não vai cair nessa. Agora, se você está sem casa, sem comida, não tem absolutamente nada a perder, você vai. E daí, quando você vê, você já está aí preso a um regime análogo à escravidão, como se diz judicialmente. Então, a gente realmente tem que pensar qual que é a maneira correta de combater isso. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.